Olá, boa tarde. O que em você não combina mais com o seu sonho? E por isso você desiste. Existe algo dentro de você que não combina com o seu sonho e por isso você desiste. Parece uma frase um pouco antipática, mas nós vamos ver como existe toda uma construção interna para que você entenda onde e por que esse sonho não cabe ainda em você e por isso que você acaba desistindo dele. Estamos na série de encontros, onde eu estou falando por que 80% das mulheres desistem dos seus sonhos. Então, agora, aproveitando, dando um oi aí para Ana. Tudo bom, lindona? Como você está? Saudades suas. E aqui também estou transmitindo no YouTube. Deixa eu só ver aqui um minutinho, gente, que entrou. Entrou uma mensagem aí, mas não deve ser nada. Enquanto isso, o Instagram vai notificando as pessoas. E nós, só repetindo, nós estamos na série de lives. Comecei a semana passada, fiz uma live na segunda, quarta e sexta. E em cada dia eu estou colocando aspectos diferentes para montar um circuito, para você entender por que você desiste dos seus sonhos, ok? Enquanto o Instagram anuncia aí, depois, se você assistir gravado, você dá uma adiantadinha. E hoje, gente, nós vamos trazer novamente um aspecto interno que faz com que nós desistamos dos nossos sonhos. Então, é tão frustrante quando a gente desiste dos nossos sonhos, quando passa um mês, dois, aí em janeiro, e a gente percebe que a gente já está patinando e que o nosso sonho já não está vivo dentro de nós. Então, realmente, o que acontece dentro de nós para que o nosso sonho não se realize? Então, gente, eu coloquei essa frase provocativa, por que nós não combinamos mais com os nossos sonhos? Ou o que é que nós temos que fazer diferente para combinar com os sonhos? E aí, é isso que eu quero te trazer. Existe dentro de nós um movimento que ele vai muito mais para o inconsciente do que para aquilo que a gente faz. Então, vamos começar assim, ó, gente. Para uma mulher sustentar os seus sonhos, ela precisará, de vez em quando eu estou olhando aqui, tá, gente, porque estou no YouTube também. Ela precisará olhar para a história dela. Então, a gente não idealiza algo se não combina com a história do que a gente vive dentro de nós. Por quê? Nós somos a soma das nossas histórias. E aqui existe um ensinamento que é sobre o pertencimento. Muitas de nós acabamos desistindo dos nossos sonhos porque internamente existe uma lei de pertencimento. Essa lei, gente, ela é invisível, porém ela atua tão forte como a lei, sei lá, a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação. Toda ação que a gente provoca, que a gente faz, provoca uma reação, é ou não é? Isto é uma lei universal, a ação e reação. Existe a lei também da gravidade, né? Qualquer objeto que a gente soltar, ele cai, a gravidade puxa ele para baixo. Porém, existem muito mais leis no universo que a gente às vezes não tem conhecimento delas, porém elas atuam de forma invisível. E uma dessas leis, olá, Nilce, uma dessas leis é a lei do pertencimento. Quando dentro de nós temos que nos desenvolver, ou nós tivermos que desenvolver algo em nós que é diferente do que a nossa família sempre viveu, essa lei do pertencimento, ela atua como se fosse um bloqueio interno e a gente acaba desistindo. Então, existem famílias onde a própria família perpetua um padrão de existência. Mulheres que não trabalham fora, vamos supor, divórcios na família, enfim, existem muitos padrões que, se a gente for ver um por um, nós repetimos o que era do pai, da mãe, do avô, da avó. Essa é uma lei do pertencimento.
Então, se o nosso sonho, ou se em nosso sonho, por exemplo, você tiver que trocar de cidade, ou você tiver que fazer algo que dentro de você atua como um alarme interno contra a lei do pertencimento, você automaticamente acaba desistindo desse sonho sem que você se dê conta. Veja que interessante que é. E aí, a gente não experimenta isso de forma consciente, mas está atuando em nós. Outra coisa que eu trouxe aqui, esse sistema interno, gente, ele é invisível, isso eu já falei, né? Porém, eu quero que você entenda que ao olhar para isso, ao mudar o nosso mental, nós mudamos o nosso emocional. E se a gente não olha para isso, essa lei invisível, ela se torna emocional. Perceba que o emocional, ele sempre vence, tanto para o melhor quanto para o pior, digamos assim. O emocional é onde moram realmente as nossas travas. Então, se emocionalmente eu não estou preparada para, vamos supor que meu sonho tenha que ter mais visibilidade, mais autonomia, estou olhando aqui porque eu fiz uma listinha, mais responsabilidade, mais posicionamento, você automaticamente ativa esse bloqueio interno. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um estado mental, ou seja, olhar para isso, esse estado mental que eu quero dizer, é olhar para isso realmente. Eu olho e mudo meu estado emocional, que pode estar ativo aí na lei do pertencimento. Ou seja, eu banco a minha mudança, falando de forma bem simples, eu banco a minha mudança. E hoje, gente, o que há em você hoje, por que eu coloquei aí? O que você hoje é velho que não comporta o seu sonho? Então, o que é velho, de repente, é seu posicionamento. O que é velho é sua maneira de ser a boazinha da família, isso pode ser um padrão. De não dizer não também pode ser outro padrão. Então, o emocional, ele está sempre ativo dentro de nós. E ele colabora ou não para que a gente realmente atinja o nosso sonho. Então, o nosso sonho, muitas vezes a gente precisa liderar, a gente precisa dizer nãos, a gente precisa sair de uma posição, uma postura que parece ser egoísta, e aqui entra o pertencimento, porque alguém da família, como a última live o último assunto da última live, quando as pessoas queridas jogam o balde de água fria e dizem, não acredito no seu sonho. Então, hoje nós estamos ampliando um pouquinho mais. Então, talvez uma posição sua, uma posição em que entre posicionamento mesmo, ela pareça um tanto egoísta. E se você não está disposto a bancar isso dentro do seu sistema familiar ou no local onde você atua, onde você trabalha, dependendo do sonho que você quer realizar, isso pode parecer um tanto egoísta. Pode ser que você esteja se sentindo durona demais, né? Ou condescendente demais, tem que dizer alguns nãos, alguns sims, que não estava no seu projeto. Então, isso tudo vai fazendo você entrar num lugar interno onde você se permite essa nova identidade. Então, se eu fosse simplificar tudo isso que eu disse até agora, eu diria assim: a sua identidade suporta o seu sonho? Ou o que já está ultrapassado em você que não sustenta ou não suporta o seu sonho? Aqui a gente entra nessa questão que a gente fala muito de assumir a nossa identidade. É como se nós entrássemos num barco com os dois pés juntos. Agora, pensa como você vai fazer uma travessia no rio se você quer deixar um pé fora do barco. Isso é impossível. Então, olhar para os nossos sonhos é também entender que comportamento interno eu preciso desenvolver, ou seja, que identidade eu preciso assumir.
E se a minha identidade não estiver congruente, coerente com os sonhos, é como se nós estivéssemos usando uma roupa fora de moda ou uma roupa muito especial e a gente não se sente bem com ela. E só trazendo algo aqui para contextualizar, quando terminou a pandemia, gente, bom, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,55 m, né? Eu sou muito baixinha, né? Então, eu sempre usei saltos muito altos. E no período da pandemia, a gente, obviamente, não saía praticamente de casa, então aqueles calçados ficaram lá, estocados, né? Depois da pandemia, eu fui num evento e eu calcei um daqueles sapatos altos. Gente, me deu uma cãibra, mas uma cãibra muito forte, que eu pensei, não, isso não é mais para mim. Isso ficou obsoleto no meu roupeiro, ou seja, não fazia mais parte da minha identidade. Eu ainda uso saltos e ainda gosto muito de usar salto, mas aquele salto lá já não me cabe mais. Sem falar que a idade, né, vai pegando aí e a gente vai assumindo outros estilos, né? Mas isso não tem a ver só com moda. Eu trouxe esse exemplo bem, né, bem até raso e superficial para mostrar que essa identidade interna é algo que a gente tem que vestir e cair bem em nós. Obviamente, não estou falando de vestir em termos externos, né? Mas é algo que a gente tem que sustentar. Então, muitos dos nossos sonhos realmente vão por água abaixo, a gente desiste, e eu comecei essa série de lives porque eu li uma estatística muito aterrorizante, assim, que 80% das mulheres desistem dos seus sonhos, ou seja, a cada 10 mulheres, 8 desistem. Então, eu fui buscar subsídios e essas séries de lives, elas são para isso, para você olhar de diferentes pontos de vista para você realmente sustentar o seu desejo, o seu sonho. Então, voltando ao pertencimento, quem você deixa desconfortável quando você se autoriza a bancar os seus sonhos, mesmo que você precise dizer alguns nãos, precise deixar a opinião de outros para trás, você precise permitir uma nova identidade, uma nova postura, um novo posicionamento para bancar o seu sonho. Então, sonho grande demais pode estar te bloqueando. Por quê? Porque lá internamente você fica preocupada com o conteúdo interno e ele te suga. Então, aqui fica, ó, o avião da 1h15, aí está ele passando, meu companheiro nas minhas lives das 13 horas. Aqui uns dias eu que vou estar viajando nesse avião, nesse voo. Bom, gente, voltando aqui então, o que você precisa sustentar quando você escolhe ou quando você desiste? O que é que você está deixando de sustentar quando você escolhe desistir dos seus sonhos? Sustentando a velha roupa, metaforicamente, sustentando o velho padrão interno, de ser a boazinha, de não dizer não, de precisar um novo posicionamento. Então, a nova identidade é tudo isso que eu trouxe. A nova identidade é dar conta do interno e do externo. E o interno, ele tem muito mais peso do que o externo. Obviamente, às vezes a gente tem que desenvolver uma habilidade nova para dar conta de um sonho. Na live passada eu dei 2 exemplos. Fazer uma viagem que você nunca fez, né, sei lá, estado ou país, né, sair do país, tem que sustentar um querer aí, né, tem que sustentar um posicionamento, porque exige, e é um sonho relativo pequeno, porque eu trouxe este como exemplo e trouxe montar um negócio novo. Então, veja que montar um negócio realmente exige uma sustentação de vários pontos. Então, hoje aqui eu trouxe o pertencimento e trouxe essa nova identidade. Será que você tem a identidade necessária para sustentar o seu sonho ou aquilo que você está vestindo, ou seja, o seu posicionamento interno ainda precisa ser amadurecido, sabe? É aquele posicionamento interno que diz, eu já estou pronta para isso, ok?
Então, agora você entende por que tantas mulheres deixam seus sonhos para trás. Mas me diz aí, até que eu bebo minha aguinha, me diz aí se fez sentido, se caiu alguma ficha, como está a sua coerência entre seu pensar, seu sentir e seu agir, para que realmente seu sonho saia do papel. Me diga aí se fez sentido. Dando um oizinho aí para a Dizelma, para a Ana já dei, para o Cláudio, tudo certo, aqui no YouTube também. Então, você viu que uma identidade, ela se faz com o pensar, o sentir e o agir. Uma coerência desses 3 pontos que vão formar ou vão determinar uma identidade. A identidade, ela não é fixa, tá, gente? A identidade a gente pode ir lapidando. A gente pode não, a gente deve ir lapidando. E quando a gente muda nosso estado mental, a gente muda automaticamente o nosso sentir. E o nosso sentir, nosso estado emocional, ele vai sim para um sentir genuíno ou um sentir camuflado, um sentir cheio de pesares, um sentir pesares no sentido assim, é pesado demais para eu assumir o que eu quero? Então, precisa desse refinamento, desse acolhimento. Começa por um grande acolhimento, que eu falava na vez passada também. Um acolhimento, e isso é se dar, é você se responsabilizar pelo seu amor próprio. O amor próprio nada mais é que isso. A gente permitir com que os nossos sonhos, nossos desejos se concretizem. E se nesses sonhos e esses desejos estiver o outro, ou seja, estiver o nosso servir, estiver o nosso propósito de vida, muito mais ainda, digamos assim, muito mais validado que nós realmente empenhemos todo o nosso potencial para que isso se realize, né? Aí a gente acaba servindo também ao propósito, acaba servindo ao mundo, acaba servindo ao outro, né? Que é aí também que a gente se desenvolve. Ok? Ficamos por aqui hoje, então, gente. Uma live mais curtinha, mas ela tem... Oi, ideia. Foi uma live mais curta, 20 minutos, já terminei por aqui, mas ela trouxe muita consistência, ou seja, esta lei de pertencimento, ela atua de forma muito poderosa em nós, né? E ela é tão forte como qualquer outra lei da gravidade, lei da ação e reação, lei da causa e efeito, só que ela é pouco conhecida. Então, a gente acaba repetindo padrões familiares e, às vezes, a gente não quer dizer não à família, né, de forma inconsciente, e acaba perpetuando um padrão familiar que acaba, então, minando o nosso sonho, fazendo com que a gente desista. Então, quando a gente coloca um conhecimento novo, a gente acaba modificando o nosso estado emocional, que é, em última análise, o que nos prende, o que faz com que os nossos sonhos não se realizem. Ok, gente? Isso tudo, só empacotando de novo, faz parte da nossa identidade. Quanto a nossa identidade sustenta o nosso sonho, o nosso querer, o nosso fazer. Então, pode ser uma simples viagem, como eu dei de exemplo, ou pode ser realmente o seu servir, né? O que você quer realizar na sua vida, que tem a ver com o outro, tem a ver com um propósito de vida. Então, dito tudo isso, nada melhor do que a gente olhar para realmente como está a nossa identidade, trabalhar aí, dizer os nãos que a gente precisa, se posicionar. A gente vai desabrochando, é um desabrochar. A mulher madura, ela tem muito também que desabrochar. Então, a gente com certeza evoluiu muito, né? Falo para mulheres maduras, né? Então, a gente, na idade que a gente se encontra, a gente com certeza evoluiu muito, mas sempre há o que evoluir, o que desabrochar, porque senão não seria a natureza humana, ok? Então, gente, obrigada pela participação, obrigada por você ter estado aqui. Vou terminar aqui no YouTube e aqui, dando um tchau para você e até mais.